Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor sejam sobre todos vocês, amém? Nós vamos nos colocar de pé para nós iniciarmos o nosso culto, orando ao Senhor. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui para bendizer ao Senhor, para glorificar a Deus por quem Ele é e por todos os benefícios que nós temos recebido pela graça de Deus em Cristo Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus, vamos orar e elevar a nossa voz em oração a Deus Pai. Eterno Deus, nosso Pai, nós nos achegamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, para Te louvar por quem Tu és, para Te bendizer, ó Deus, pela beleza da Tua santidade, para Te louvar pelo projeto bendito de amor e de redenção em Cristo Jesus. Nós Te louvamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor está aqui presente através do Seu Santo Espírito Consolador, abençoando, confortando o nosso coração e nos enchendo da graça e da paz que só o Senhor tem para dar. E nós Te suplicamos, ó Deus, enche-nos nesse instante de gratidão e de louvor nos nossos lábios, para que nós possamos expressar, Senhor, todo louvor, toda glória, toda honra, com toda força e com todo o entendimento que o Senhor merece e é digno de receber. Nós Te suplicamos, ó Deus, retira todo o impedimento, todos os obstáculos, todos os pensamentos que possam intervir a nossa comunhão contigo, mas que nós possamos ter liberdade e plena comunhão para louvar ao Senhor nesse instante, para Te render glórias, ó Deus, louvores, porque o Senhor é bendito e santo e está entronizado entre nós. Nós oramos assim, Senhor, Te suplicando, fica conosco e seja glorificado entre nós, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, irmãos, eu queria ler uns salmos aqui, Salmo 104, verso 33, que diz assim: Cantai ao Senhor, cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, meu louvor, e eu me alegrarei no Senhor. E nós vamos de pé louvar o Senhor e nos alegrar na presença do Senhor, cantando louvores por quem Deus é. É teu povo. Não tem nas coletâneas, mas é um louvor que todos nós conhecemos. Aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pelo
seja engrandecido. Número 22 das coletâneas. Seja engrandecido, ó Deus, na minha vida. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Bendizemos, Senhor, pelo teu santo nome.
eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar e da sua obra nós vamos cantar, porque Jesus Cristo é o nosso Salvador. E Deus Pai na cruz em Cristo mostrou o grande amor que Ele tem pela sua igreja. Número 20 das coletâneas, quebrantada.
irmãos que se prepararam para dízimos e ofertas podem assim o fazer nesse instante. 21 das coletâneas, ó Rei das Nações. Da palavra de Deus, e as crianças podem se dirigir para as salinhas. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus. Capítulo 9. Nós vamos ler do verso 9 ao verso 13. Mateus capítulo 9, do verso 9 ao verso 13. O chamado de Mateus. Mateus capítulo 9, verso 9. Amém? Todos acharam?
Assim nos diz a palavra do Senhor. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Eterno Deus, nosso Pai soberano, nós oramos a Ti porque reconhecemos que nós não podemos fazer absolutamente nada se o Senhor não fizer por nós. E a nossa oração é que agora que a Tua palavra foi lida, que o Teu Santo Espírito Consolador, aquele que convence o homem do pecado e do juízo, ele possa aplicar essa palavra ao nosso coração, de tal forma, Senhor, que a nossa mente possa ser iluminada pela verdade contida nas Escrituras, e o nosso coração possa arder, possa estar em chamas, para colocarmos em prática essa verdade bendita e gloriosa. Amém. Te suplicamos, ó Deus, fala por nós e glorifica o Teu santo nome, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, o apóstolo Mateus elaborou, inspirado pelo Espírito Santo, um relato preciso na busca de apresentar aos judeus, inicialmente, a identidade messiânica de Jesus. Mostrar que Jesus Cristo era o Messias, que Jesus é o Cristo. A sua genealogia como descendente da realeza davídica sobre Israel, porque assim dizia a profecia, e o cumprimento da profecia feita ao seu antepassado Abraão, ao qual incluía as bênçãos de Deus, não somente para Israel, mas também para os gentios, também para todas as nações. Gênesis capítulo 12, verso de 1 a 3 vai falar sobre isso. Mateus busca convencer os seus compatriotas judeus através das profecias da antiga aliança e por sua genealogia, que correspondia com as profecias do tempo veterotestamentário, e por suas ações enquanto Jesus estava aqui na terra. Ao mesmo tempo, o Evangelho revela claramente aos gentios que a salvação por intermédio do Messias, a salvação por intermédio de Jesus, a salvação por intermédio do Cristo está disponível para todas as nações. Mas Mateus apresentava aquilo inicialmente para os judeus, e nós vamos falar por que disso. Observe, os irmãos, a importância do cumprimento da profecia em relação à vinda do Messias para o povo de Israel e para nós também. No tempo da antiga aliança, todo Israel entendia que só existe um único e verdadeiro Deus. Todo Israel compreendia isso com grande clareza. Não existe Deus fora do Senhor. Não existe outro Deus que não seja o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E todos os outros são falsos deuses. Deuteronômio 6, capítulo 6, verso 4 diz: ouve Israel, ó Senhor, nosso Deus é o único Senhor, é o único Deus.
Todo Israel entendia também que a única forma de ser salvo era através do conhecimento e rendição ao único Deus. Todos os povos que estavam ao redor deveriam se render ao único Deus, deveriam se lançar aos pés do único Deus e ser convertido ao único Deus. Era a única forma que o homem podia ser salvo. João capítulo 17, verso 3 diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O único Deus verdadeiro. Conhecer o Senhor Deus verdadeiro é viver a eternidade. A eternidade, então, ela não começa lá no céu. A eternidade começa aqui, quando nós conhecemos ao Senhor. O reino de Deus, o reino de Jesus Cristo, inicialmente é estabelecido aqui entre nós. E nós estamos vivendo o reino de Jesus Cristo aqui na terra, não em sua totalidade, não em sua plenitude, mas estamos vivendo o reino de Jesus Cristo aqui. E Ele é Senhor da igreja triunfante, da igreja invisível, dos remidos de Deus, dos eleitos do Senhor. Todo Israel compreendia que Deus é santo, puro e justo, de tal forma que ninguém jamais o viu, ninguém jamais viu a Deus, e que ninguém é capaz de vê-lo, devido à glória da sua santidade. Se o homem se achegar diante de Deus, se Deus revelar ao homem a sua essência, a sua plenitude e a sua santidade, o homem morre na presença de Deus, porque não suporta tamanha santidade, poder e majestade. Por isso ninguém consegue ver a Deus, ninguém consegue se achegar diante da face bendita de Deus, na totalidade do seu poder e da sua glória. Primeira carta de Timóteo, capítulo 6, verso 16 diz: o único que possui imortalidade, está falando de Deus, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver, a Ele honra e poder eterno. Amém. Ninguém consegue se aproximar de Deus. Então imagine os irmãos, observe a realidade de Israel, dos gentios e de toda a humanidade. Só existe um único Deus, não há Deus fora do Senhor. Há uma única forma de ser salvo: conhecendo a Deus e se rendendo ao único Deus e verdadeiro, se aproximando desse Deus. Entretanto, o Deus verdadeiro é santo de tal forma que ninguém consegue se aproximar dele. Então, olha o impasse. Só existe um único Deus, e esse único Deus ama o homem. E esse Deus atrai o homem pelo seu amor, a sua presença. Mas o homem é impuro e pecador. Então a santidade de Deus, ela repele o homem dele. Ao mesmo tempo que Deus atrai, Deus repele. E Deus é amor e Deus é santo. Como resolver isso? Só tornando um homem que é pecador em um homem santo, assim como Deus é santo. Como que isso é possível? Como seremos salvos? Como se aproximar de Deus? Como conhecer a Deus? A única forma de conhecer o único e verdadeiro Deus, de se aproximar do único e verdadeiro Deus, de se render ao único e verdadeiro Deus, é por intermédio de Jesus Cristo. João capítulo 14, verso 9: quem me vê, disse Jesus, vê o Pai. Por isso Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por intermédio dele, Cristo. Somente Cristo. Ele é tudo que nós temos. Ele é a salvação do homem. Por isso Cristo precisou vir ao mundo. Cristo é o centro, o alvo, o ápice do amor de Deus e misericórdia do único e verdadeiro Deus. Quem crê em mim, disse Jesus, tem a vida eterna, e quem não crê já está condenado. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, disse Jesus,
viverá eternamente. Creia em Jesus Cristo, alimente-se de Jesus Cristo, das verdades contidas nas Sagradas Escrituras, coma da sua palavra e viva aqui e agora, a começar aqui na terra, a vida eterna. O apóstolo Mateus, ele relata nos versos que nós lemos, o seu testemunho quanto a esse milagre da salvação. Jesus se aproximou de Mateus. Jesus sabia que existia um único Deus. Assim como nós também sabemos, existe um único Deus. E assim como todo Israel sabia, só existe um único Deus. Mateus sabia que a única forma de ser salvo é conhecendo e se rendendo ao único Deus verdadeiro. Porém, é impossível ao homem puro se aproximar de um Deus santo, santo e santo. Nesse momento, nesse impasse, que Mateus, que Pedro, que Tiago, que Lucas, que a igreja apostólica, que a igreja dos nossos tempos, que a igreja de todas as gerações se encontra, todos os homens se encontram nessa posição. Nesse momento em que Mateus estava nesse impasse, agora, como que eu posso ser salvo? Eu não posso me aproximar de um Deus santo, eu não posso conhecer um Deus santo, eu não posso me render a esse Deus santo, eu não posso me aproximar dele, senão eu vou morrer fulminado. Então como que eu, que sou pecador, me aproximo desse Deus santo? Impossível. Mas a palavra de Deus diz que nada é impossível para Deus. E quando a palavra diz que nada é impossível para Deus, as pessoas pegam esse texto e tiram do contexto e diz: nada é impossível para Deus. Você quer um carro? Nada é impossível para Deus. Você quer uma bênção de saúde? Nada é impossível para Deus. O que você quer? Coloca diante de Deus, porque nada é impossível para Deus. Mas está errado essa colocação. Claro que nada disso é impossível para Deus. Deus tem poder. Deus é o dono da prata e do ouro, diz a Bíblia. Mas o texto não fala sobre isso. O texto diz: é impossível que um homem pecador se aproxime de um Deus santo. Porém, nada é impossível para Deus. Nesse momento, Jesus viu Mateus. Nesse momento, Jesus se aproxima de Mateus. Nesse momento, Jesus diz a Mateus: siga-me. Todas as ações foram de Jesus Cristo para que Mateus pudesse conhecer o único e verdadeiro Deus, se render a Ele e ser salvo por Ele. Todas as ações da salvação na vida do homem, elas partem de Deus, para que o homem seja salvo, e não do homem para que alcance a salvação em Cristo Jesus. Porque se o homem fizesse algo que merecesse a salvação, então não precisaria de Cristo, e nós seríamos salvos pelas nossas obras. Eu faço para que Deus me salve, e não há nada que o homem possa fazer para ser salvo diante de Deus, porque o homem é impuro. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há nada que o homem possa fazer. Então nós não somos salvos pelas nossas obras, nós somos salvos pela graça de Deus. Um favor que eu não mereço, que você não merece, que nós não merecemos, mas Deus, pela sua graça, aprove a Deus olhar para você assim como Jesus viu Mateus, a se aproximar de você assim como Jesus se aproximou de Mateus, e a dizer a você assim como Jesus disse para Mateus: siga-me, de uma forma clara e simples. Mateus, ele recebeu ali o olhar de Cristo, a aproximação de Cristo e a palavra e o chamado de Cristo. Assim como Jesus viu Mateus, ele também nos vê. Assim como Jesus se aproximou de Mateus, ele também se aproxima de você. Assim como Jesus falou com Mateus, ele também nos chamou através da sua palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E disse a mim, a você, a todos nós, aqueles que estamos ouvindo aqui: siga-me. E nós levantamos e o seguimos. Estávamos mortos nos nossos pecados e nas nossas transgressões.
Morto não fala, morto não vê, morto não sente, e assim é o homem sem Deus, completamente morto e impossível de levantar os seus olhos e dizer: eu quero o Senhor. Essa era a nossa condição, completamente morto. Mas um dia a palavra de Deus foi pregada, um dia Jesus nos viu, um dia Jesus se aproximou de nós, e um dia Jesus falou ao nosso coração através das Escrituras, e a fé, ela foi imputada no nosso coração. E na hora que a fé é imputada no nosso coração, aquele que estava morto nos seus pecados, ele ressuscita para Cristo. E aí ele diz: sim, Senhor, eu quero te servir. Sim, Senhor, eu aceito o seu chamado. Eu me levanto e eu sigo ao Senhor, eu sigo o meu Salvador. Mateus não questionou, Mateus não pestanejou, Mateus não disse absolutamente nada. Mateus se levantou e seguiu a Jesus. E é exatamente isso que nós fizemos. Meus irmãos, crer em Jesus, crer no único e verdadeiro Deus, é um ato de fé. Pela graça somos salvos, mediante a fé. A fé em quem? Em Cristo Jesus. Isso não vem de vocês. Isso não é pelas obras, para que ninguém se glorie, para que alguém possa dizer para Deus: eu fui salvo e eu vou me gloriar que eu fui salvo porque eu quis, porque eu sou bom, porque há méritos em mim. Não, não é pelos nossos méritos, é pela graça de Deus. Por isso, quando o homem é salvo, por isso, quando o homem é transformado pelo poder de Deus, quando o homem é tirado da lama do pecado e os seus pés são colocados na rocha firme que é Jesus, a grande alegria, a grande gratidão no nosso coração, porque nós não fomos salvos porque nós estávamos querendo ser salvos. Nós fomos salvos porque Deus nos amou primeiro e pela sua graça se revelou ao nosso coração. Jesus foi à casa de Mateus, se assentou na mesa juntamente com os publicanos e com os pecadores. Quando os fariseus viram isso, ficaram escandalizados com aquela situação, com aquilo que eles estavam vendo. Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Jesus respondeu imediatamente dizendo: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então Jesus aqui, ele nos dá uma grande lição, uma lição gloriosa. Quem são os sãos? Quem são os saudáveis? Quem são aqueles que não precisam de Jesus? São aqueles que não reconheceram que estão corrompidos pelo pecado. São aqueles que não conhecem ao único Deus verdadeiro. São aqueles que não se renderam a Ele, que não foram salvos. Esses entenderam que não precisam de um Salvador, que não precisam de Cristo. Eles não entenderam a pecaminosidade, a gravidade do pecado na vida deles. Eles não entenderam que eles precisam desesperadamente de um Salvador. Eles são bons, eles são muito bons, eles não precisam de Deus. Eles fazem boas obras, eles ajudam as pessoas, eles estendem a mão ao próximo e entendem que são merecedores. Eles não entendem que são pecadores, eles não entendem que são corruptos dentro dele, eles não entendem que são sujos, ele não entende que a justiça dele é como um trapo de imundícia. Ele não entende isso, e ele acha que ele é uma pessoa boa. Já viu pessoas assim? Eu sou bom, eu não faço nada de ruim, eu não mato ninguém, eu não estou roubando ninguém, eu pago meus impostos, eu sou uma pessoa boa, eu mereço. E o homem não pode estar nessa condição. O homem precisa entender que ele é pecador, que ele é doente. Quem são os doentes então? São aqueles que reconheceram: estamos corrompidos pelo pecado. São aqueles que por meio de Jesus Cristo, conhecem e se rendem ao único e verdadeiro Deus. Jesus Cristo não veio chamar os justos, Jesus Cristo não veio chamar aqueles que se acham bons. Jesus Cristo veio para chamar os pecadores, veio para chamar os doentes,
Veio para chamar aqueles que reconhecem: eu sou pobre, eu sou necessitado e eu preciso desesperadamente de um Salvador. Essa ação na vida do homem, quem provoca essa reação é o Espírito Santo. A primeira reação do homem, que é chamado por Jesus Cristo, é reconhecer que é um pecador e que carece da graça de Deus. No mesmo Evangelho de Mateus capítulo 5, no início do Sermão da Montanha, Jesus fala sobre a sequência das reações do homem através da ação do Espírito Santo. As reações daqueles que entendem que são doentes, as reações daqueles que vão ser salvos. Essa reação é gerada pela ação do Espírito Santo na vida do homem. E a primeira reação, fazer com que o homem reconheça que é pobre de espírito. Bem-aventurados são os pobres de espírito. O que é ser pobre de espírito? É reconhecer: eu sou pobre de espírito, eu não sou rico, eu não tenho poder, eu não sou bom. Há pobreza dentro de mim, há limitação dentro de mim. Paulo disse que nós somos vasos de barro, sem beleza, sem parecer, sem formosura. O vaso de barro não tem grande preço, não vale muita coisa, é simplesmente um vaso de barro. E Paulo disse: nós somos um vaso de barro, mas existe uma excelência que habita dentro de nós, algo precioso que habita dentro de nós, e essa riqueza que habita dentro dos vasos de barro é Jesus Cristo, nosso Senhor. Os vasos de barro, sem a excelência do poder de Deus, sem Jesus Cristo, sem o Espírito Santo, são simplesmente vasos de barro, pobres de espírito. Essa ação de conscientizar o homem de que ele é pobre de espírito é uma ação gloriosa do Espírito Santo na vida da igreja, na vida dos eleitos, na vida dos justificados, na vida de um povo que é chamado de nação sacerdotal, de um povo que vai ter a sua eternidade de forma plena no paraíso com Deus, mas que já está tendo a eternidade aqui, nas manifestações do amor de Deus e na manifestação do amor uns para com os outros. A segunda reação, fazer com que o homem chore pelos seus pecados. Olha a sequência. Primeiro você entende: eu sou pobre de espírito, eu não tenho nada, eu não sou ninguém, eu não sou bom, eu não sou digno, eu não sou merecedor. E quando você reconhece isso, você se lança ao chão, você se prostra diante da cruz de Cristo e chora, lamentando pelos seus pecados, se arrependendo de todos os seus pecados, de cada um dos seus pecados, e não só dos seus pecados, mas ora também pelo pecado do próximo. Senhor, toca no coração de fulano, Senhor, toca no coração do meu filho, Senhor, toca no coração do meu esposo, Senhor, toca no coração daquela pessoa que está ao meu lado, Senhor, toca no coração. Choro pelos meus pecados e choro pelos pecados das pessoas que estão ao redor, para que todos possam entender que nós somos pobres de espírito e que precisamos desesperadamente de um Salvador. A terceira reação, fazer com que o homem seja manso. Bem-aventurados os mansos, e a palavra manso no original grego, ela significa amansar, como se você pegasse um cavalo bravo, que não foi amansado, não foi domesticado, e aquele cavalo é um cavalo indomável. Quem sobe em cima daquele cavalo não consegue ficar em cima e logo tomba. A palavra aqui que o Espírito Santo utiliza é exatamente isso. Nós tínhamos uma natureza pecaminosa, indomável. Queríamos pecar, queríamos nos embrenhar no meio da lama. Quanto mais lama, quanto mais sujo, melhor. E a palavra de Deus em Apocalipse diz isso: aquele que está sujo, suje-se mais, mas aquele que está santo, justificado, santifica-se mais. E nós éramos assim, queríamos nos embrenhar no pecado, mas Cristo nos amansou. Cristo dominou a nossa natureza pecaminosa, e assim como Cristo foi crucificado na cruz do Calvário, o homem transgressor que habitava em nós também foi crucificado na cruz do Calvário, e o poder do pecado, o reinado do pecado na nossa vida foi destruído, destronado, diz
Paulo aos Romanos. Por isso, nós somos felizes. Por quê? Porque esse pecado que habita dentro de nós, ele foi amansado pelo Senhor. Ele foi retido por Deus. Ele foi preso por Deus. Ainda habita dentro de nós. Um dia ele vai ser completamente aniquilado. No dia em que o Senhor Jesus voltar e transformar o nosso corpo corrupto em um corpo incorruptível. Mas enquanto isso não acontece, esse pecado ele está mortificado na nossa vida. E hoje nós temos condições de olhar para o pecado e vocacionado pelo Espírito Santo dizer: não, eu não quero pecar e eu não vou pecar. Não porque nós somos bons, não porque nós somos fortes, mas porque nós entendemos que nós somos fracos e que Ele é forte em nós. A quarta reação, fazer com que o homem tenha fome e sede de Deus, sede de justiça. Então, nós entendemos que somos pobres e necessitados, choramos, somos mansos de espírito, e agora nós temos fome de Deus. Queremos estar na igreja, queremos buscar a Deus, queremos ler a palavra, queremos louvar o Senhor, queremos conhecer mais e mais, porque a eternidade é conhecer a Deus. Queremos saber que Deus santo é esse, que Deus puro é esse, que Deus amoroso é esse, quais são os atributos de Deus, qual é a essência de Deus, o que é a igreja de Cristo, o que é o Evangelho, e queremos mais e mais, e essa nossa fome e essa nossa sede é insaciável enquanto estivermos aqui na terra, e ela só vai ser saciada quando nós chegarmos no paraíso. A quinta reação, fazer com que o homem seja misericordioso. Não estamos aqui para condenar as pessoas, para apontar o dedo para as pessoas. Estamos aqui para evangelizar e receber essas pessoas com amor e ajudá-las, apontando em Cristo o caminho, apontando nas Sagradas Escrituras qual é o padrão de uma vida cristã, para que nós possamos ser bem-aventurados, ou seja, felizes aqui nessa terra, na presença de Deus. A sexta reação, fazer com que o homem seja limpo de coração. Limpo de coração é um processo, é um momento na vida daquele que crê em Cristo de ser santo, ser santificado pela ação do Espírito Santo. Quem não se santifica, não verá a Deus. Quem não se santifica, de forma alguma será salvo. Por quê? Porque só se santifica aquele que teve todas essas ações na vida dele, essas ações anteriores. Quando você tem todas as ações anteriores, então você está apto para ser santificado na presença de Deus. Então, Filipenses, Paulo diz assim: aquele que iniciou uma boa obra no seu coração. Que boa obra é essa? A ação do Espírito Santo, fazendo tudo isso que nós falamos aqui. Você se arrependendo dos seus pecados, a boa obra de salvação. Aquele que iniciou essa boa obra, a aperfeiçoará até o dia da volta de Jesus Cristo, até o dia da volta do Senhor. Então, o limpo de coração é esse processo de santificação. A sétima reação, fazer com que o homem seja pacificador, ou seja, agora que nós encontramos Cristo, agora que nós temos paz com Deus, nós queremos que as pessoas que estão ao nosso redor também experimentem dessa mesma paz gloriosa que no mundo não se pode achar. Você pode procurar em qualquer religião, religião não salva e nunca salvou ninguém. Você pode procurar em qualquer homem que fale de forma eloquente, por mais santo que aquela pessoa pareça, ela não vai ter paz para o seu coração, ela não vai trazer paz para com Deus. A Bíblia diz que o homem sem Deus, ele é inimigo de Deus, ele está em guerra com Deus. Ele não está em guerra contra um país, ele não está em guerra contra um exército, ele está em guerra contra um Deus santo e todo-poderoso. Mas quando esse homem é transformado pelo poder de Deus, ele está em paz com Deus. E ele se torna não mais um inimigo de Deus, e sim um filho de Deus, um amigo de Deus. E a oitava e última reação, fazer com que o homem suporte
e vença as perseguições dessa vida. Bem-aventurado, felizes são vocês, quando por minha causa, disse Jesus, por causa do Evangelho de Cristo, os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se, exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande será a recompensa dada a cada um de vocês. Qual será essa bendita recompensa? Recompensas materiais? Não é disso que a palavra de Deus está dizendo. Recompensas efêmeras e passageiras? Não é disso que a palavra de Deus está dizendo. Mas ele diz, recompensa nos céus. Por isso nós sempre batemos nesse bordão e sempre vamos bater nessa frase gloriosa de Paulo. Se Cristo verdadeiramente habita em vós, se Cristo verdadeiramente habita na igreja, a nossa esperança não é de uma vida feliz simplesmente aqui nessa terra, mas se Cristo habita em vós, a nossa esperança é da glória. A nossa esperança, o nosso coração se alegra e exulta no dia que nós receberemos a nossa gloriosa recompensa, quando Jesus Cristo nas nuvens voltar e olhar para cada um de nós e nos chamar pelo nome e disser para nós que fomos justificados pelo seu poder e transformados pela sua palavra: entra, benditos de meu Pai, para o reino que eu vos preparei antes da fundação do mundo. Antes de todas as coisas acontecerem, esse reino já estava preparado para vocês. Esse local já estava preparado para vocês. A vossa redenção já estava preparada. A justificação já estava preparada. Cristo passando, olhando, se aproximando e te chamando, já estava preparado. A santificação já estava preparada. Tudo já estava preparado para você. Igreja gloriosa e bendita de Jesus Cristo. Que privilégio, irmãos. Que privilégio. O nosso coração deve se encher de alegria e exultar com essa palavra gloriosa do Senhor. Cristo preparou, Deus Pai preparou e o Espírito Santo preparou todas as coisas para aqueles que creem no Senhor Jesus e no único e verdadeiro Deus. Amém? Tu és soberano, 24. Tu és soberano. Vamos louvar a Deus por Senhor. Vamos ficar de pé para pensar? Vamos louvar o Senhor. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem.
Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor, através de Cristo Jesus, se revelou ao nosso coração. Este Evangelho bendito, esta boa nova de salvação, foi anunciada a cada um de nós e achou lugar em nossos corações, através da transformação e ação do Espírito Santo na nossa vida. Hoje nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos transformou, porque o Senhor nos alcançou e os céus nos aguardam. A recompensa nos céus nos aguardam, Senhor. Bendito seja o teu nome por esse Evangelho glorioso que nos alcançou. Te louvamos, ó Deus, porque a mensagem da cruz nos atraiu e nós nos arrependemos dos nossos pecados. E hoje podemos declarar a Ti, ó Deus, e aos homens e à igreja que nós não mais vivemos, mas Cristo vive em nós agora. O velho homem morreu e foi crucificado com Cristo, e uma nova e viva criatura ressuscitou com Cristo também. Te louvamos, ó Deus, e te suplicamos, fica conosco, nos abençoa, nos sustenta, que possamos não somente compreender esta palavra, mas que possamos viver com um coração alegre, grato e feliz na Tua presença, porque estamos no reino de Jesus Cristo, e o reino de Jesus Cristo é bem-aventurança, o reino de Jesus Cristo é felicidade, é paz, é amor. Nós te louvamos, Senhor, por isso, e te pedimos, ó Deus, fica conosco, nos dando uma semana de paz, uma semana de bênçãos, de vitórias em Tua presença. E agora despedimos a igreja, dizendo, em Teu nome, ó Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, o nosso Deus glorioso e soberano, que as consolações do Espírito Santo possam repousar, a amada igreja do Senhor, sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Podeis assentar. Nosso curso está encerrado. Nós agradecemos a presença de todos os irmãos.